Que bom que você está de volta com a gente aqui no programa Lar e Família. Esse é um programa onde nós estudamos a Palavra de Deus e aplicamos a Palavra de Deus à nossa vida. Eu tenho sido muito beneficiado pelo estudo diário da Palavra de Deus. Na verdade, eu não consigo sair de casa, não consigo começar o dia sem ter recebido a minha dose de Bíblia. Essa Bíblia ela vai entrando na cabeça da gente, ela vai transformando os pensamentos, vai fazendo a nossa mente funcionar na frequência do céu. Nós estamos numa série de programas sobre o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, o mais longo sermão pregado por Jesus, pelo menos que está registrado na Bíblia. E eu quero convidar você para abrir aí a sua Bíblia. Você já está sentado, está bem acomodado aí no seu lugar? Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós hoje estamos começando o capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. E temos algumas coisas muito interessantes. Algumas coisas que vamos estudar hoje aqui têm me ajudado muito, tremendamente na minha vida, no meu casamento, na criação dos meus filhos, das minhas filhas. E eu quero compartilhar algumas dessas ideias com você. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 1, disse assim o Senhor Jesus: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, e eu acrescento, e das mulheres também, com o fim de serem vistos, de ser desvistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E a continuação do texto, nós vamos ler mais 3 versos, verso 2, o 3 e o 4, diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Parabéns, muito bem, você deu esmola, você deve ser uma pessoa muito santa, muito boa. Parabéns para você. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, você, eu, ao dares a esmola, olha só, ignore a tua mão, essa mão aqui, a mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Eu estou estudando um pouquinho de espanhol, por causa do meu trabalho. E na Bíblia em espanhol, esse texto termina assim: e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Olha que interessante essa tradução. Teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Algumas coisas me parecem muito claras nesse texto. Uma delas é que, quando eu obtenho recompensa dos homens, eu não obtenho recompensa por parte de Deus. É isso que me diz o verso 2. O verso 2 diz que algumas pessoas, quando vão dar esmolas, ou quando vão fazer alguma coisa boa, alguma coisa útil, vão ajudar um pobre, ou vão mesmo fazer algum tipo de serviço dentro de casa, elas tocam trombeta. Tô fazendo, hein? Você não tá vendo? Eu lavei a louça, fui eu que fiz. Você já viu que tem muita gente que é rápida, tem pressa em dizer: fui eu que fiz esse negócio, olha só. Jesus está dizendo: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Jesus diz que quem fica falando muito do que faz, quem fica querendo atrair louvor dos homens, quem fica querendo atrair recompensas dos homens, gratificação dos homens, Jesus disse que estas pessoas já receberam a recompensa dos homens. Fica subentendido que aí eu não recebo recompensa que vem do céu,
porque essa recompensa veio dos homens. Agora, claro, eu sou humano, eu tenho lá no meu íntimo o desejo de ser reconhecido. Essa é uma necessidade fundamental do ser humano, ser reconhecido. Mas Deus está dizendo aqui que eu preciso ser reconhecido pela fé. Pela fé, eu penso que o meu Deus está reconhecendo as coisas que eu faço. O meu Deus me dará paga pelas coisas que eu faço. As minhas obras receberão pagamento não dos homens, porque às vezes os homens não reconhecem. Os homens não veem aquilo que a gente faz. E é tão difícil quando alguém só trabalha para os homens. Eu posso estar falando para uma esposa que acabou se casando com uma pessoa difícil. Ou mesmo um marido que se casou com uma mulher difícil. Mas bota a pessoa difícil nisso. Imagina uma pessoa difícil. Uma pessoa que não reconhece o que você faz. Uma pessoa que vive reclamando. Quer você faça direito, quer você faça errado. A pessoa está sempre reclamando. Nada está bom. Nada do que você faz presta. Sabe qual é a tentação humana? A minha tentação humana é dizer assim, sabe de uma coisa? Eu procuro fazer coisas boas para você. Às vezes você não fala, mas pensa. Eu procuro fazer coisas boas para você. Você não reconhece. Ainda quando eu faço direito, você reclama, você põe defeitos. Eu não vou fazer mais nada. Sabe que essa é a ideia do inimigo de Deus. É isso que Satanás quer que você faça. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo, no verso 1 do capítulo 6, Jesus diz assim, cuidado, em outra estou falando nas minhas palavras, lógico, cuidado para que você não exerça as suas boas obras, as suas boas ações diante das pessoas para você ser visto. Porque se você fizer isto, você não vai ter galardão diante do Pai do céu. Quando eu li isso aqui, eu comecei a pensar na minha real motivação para fazer as coisas corretas. Qual é a sua motivação para fazer as coisas? É para ser visto? É para receber elogios? É para receber recompensas? Ou é para agradar ao seu Pai que está nos céus? Jesus está querendo que eu desenvolva o hábito de fazer boas ações porque elas são boas, porque é correto agir corretamente, porque é certo agir corretamente. E não para ser elogiado, não para ser visto. Eu devo desenvolver o hábito de realizar boas ações sem declarações. Boas ações sem declarações, sem dizer que fiz. Um exemplo para você. Você é marido. A pia da cozinha está cheia de louça. Vai e lave. Não fale nada. Não diga para sua esposa, ei, você não viu que alguma coisa está diferente lá na cozinha? Dá uma olhada lá na cozinha. Não, não, não. Se você fizer isso, não tem recompensa diante de Deus. O Senhor Jesus não quer que você trabalhe para sua esposa. Você está dentro da sua casa para trabalhar para o Senhor. Você aí é um mensageiro, você é um anjo de Deus dentro dessa casa e você deve trabalhar para Deus, para honrar a Deus e não para honrar a sua esposa. Você é esposa, talvez você está cansada por fazer tanta coisa para o seu marido. Às vezes você faz uma comida legal, uma comida gostosa, que você sabe que ele gosta, ele não elogia. Ele não fala nada. Talvez você está ali esperando um elogio. E eu vou dizer uma coisa para você que é homem. Sabe, para as mulheres, elogio é alimento da alma. É tão bom elogiar. A gente deve elogiar. Jesus aqui não está dizendo que a gente não deve elogiar. Jesus está dizendo que a gente não deve esperar elogio. Mas eu devo elogiar. Eu devo ficar procurando coisas boas nos meus filhos para elogiar.
Você já viu que tem gente que só procura coisa errada para criticar? É um espírito de urubu. É uma figura, assim, forte, né? Mas é um espírito de urubu, não é espírito de sabiá. Sabiá procura mamão, banana, coisas gostosas. Ele se alimenta de coisas gostosas, de coisas boas. Urubu come o quê? Urubu come carniça, mas tem gente em casa que tem espírito de urubu, se alimenta de carniça, fica procurando com lupa, com lente de aumento dentro de casa para ver se descobre uma coisa errada que o outro fez para criticar. Talvez em algum momento eu precise criticar alguma coisa que os meus filhos fazem que não estão correta, que não está correta, alguma coisa que o meu cônjuge está fazendo e essa coisa não está correta, mas para cada não, eu ouvi alguém dizer uma vez que para cada não que eu preciso dizer, eu já devo ter dito 3 sims, pelo menos 3 sims para cada não. Então, se a minha vida em casa é só não, 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 só crítica, só apontar os defeitos, eu vou me tornar uma pessoa insuportável, intolerável. O clima da minha casa será pesado, as pessoas terão dificuldade para conviver comigo. É por isso que eu preciso do Espírito Santo, que a gente precisa receber o Espírito Santo. Quando eu recebo o Espírito Santo, junto com o Espírito Santo, eu recebo um coração novo. Eu recebo lentes novas para enxergar as outras pessoas, as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu convivo, dentro de casa e fora de casa, o meu cônjuge, minha esposa, meus filhos. E eu vou estar à procura de coisas boas para elogiar, para falar bem, e não só vou estar aí com o espírito de urubu, apenas procurando coisas negativas para criticar. A gente volta a conversar sobre isso logo depois do intervalo. Fica aí, não vai embora, a gente está de volta já já. E aí? Você é o tipo de pessoa que só faz as coisas se for elogiado, se tiver alguém observando, se você recebe sorrisos, tapinha nas costas? Ou você é do tipo de pessoas que alguns chamam de automotivados? Eu faço porque faço porque é correto. Sabe que isso vai determinar o tipo de clima que eu vou, em grande medida, o tipo de clima, de ambiente que eu vou ter dentro de casa. No texto que nós estamos estudando hoje, Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos e elogiados e aplaudidos. Doutra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. O tema de todo este pedaço do texto aqui, esse trecho de Evangelho de Mateus, capítulo 6, o início dele, Jesus está querendo que eu pense na minha religiosidade. Será que a minha religiosidade é de fato, ela é real ou ela é apenas de aparência? Eu estou muito preocupado com a minha aparência, em fazer coisas para aparentar cristianismo para os meus filhos, para o meu cônjuge. Existem pessoas que gostam de aparentar uma vida religiosa, né? Gostam de se fazer de crentes, gostam de fazer orações compridas, gostam de usar roupa de crente, gostam de portar a Bíblia debaixo do braço, andar por aí para serem vistos dos homens, para serem elogiados pelos homens, elogiados dentro de casa, gostam de ser vistos orando, gostam de ser vistos fazendo coisas interessantes, espirituais, mas Jesus diz: filho, eu preciso que você busque um coração santo e não uma aparência santa. Quem está muito preocupado com a aparência, com o externo, com o exterior,
descuida do interno, do coração. E o Senhor Deus quer que eu me preocupe com as coisas interiores. Como está o meu coração? Meu coração é reto diante de Deus? Esses primeiros versos do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, verso 1 até o verso 4, Deus está falando de serviço. Serviço é uma coisa difícil para mim, porque eu prefiro ser servido do que servir. Mas quando sirvo, quando faço alguma boa obra, eu gosto de ser visto. Eu gosto de ser notado. Eu gosto de ser elogiado. Mas esta não é uma postura de quem é verdadeiramente cristão. Eu tenho pedido para Deus que transforme essa minha natureza. Que não me faça de acordo com o Marcos natural. Eu quero ser o Marcos renovado pelo Espírito Santo. Eu quero aprender a fazer coisas dentro da minha casa, não para que a minha esposa veja, não para que minhas filhas vejam, mas para que Deus veja. E sabe, é isso que Paulo fala também em Efésios, capítulo 6, versos 5 a 8. Efésios, capítulo 6, versos 5 a 8. Quero convidar você para ler comigo aqui, Efésios, capítulo 6, versos 5 a 8. Veja que coisa interessante. Paulo diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Você é um empregado, você tem um chefe. Então Paulo está dizendo, obedeça ao seu chefe segundo a carne, ou seja, desta vida aqui, carnal, que nós temos, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Mas Paulo estava falando para escravos. Talvez eu esteja conversando com alguém que se sinta um escravo no lugar onde trabalha. Talvez em algum momento eu já me senti assim. Eu trabalho como um escravo. Você se sente como escravo? Tem mensagem para você na palavra de Deus. Lá na sua casa, você é filho, está aí passando por alguns programas, parou aqui no programa Lar e Família, você é filho, você se sente escravo do seu pai, da sua mãe? Ei, peraí, é para você a palavra de Deus. Deus está falando para você agora. Então, sirva, Deus está dizendo, ao seu senhor, segundo a carne, ao seu chefe, ao seu pai, à sua mãe, ou ao seu chefe, com temor e tremor, na sinceridade do seu coração, como a Cristo. Olha, isso aqui é uma novidade para mim. Quando eu estou servindo, quando eu estou fazendo alguma coisa dentro da minha casa, ou no meu ambiente de trabalho, se eu sou filho e eu estou ajudando meu pai e minha mãe dentro da minha casa, e se você é filho, eu quero dizer que eu trabalhei muito na minha casa. Toda sexta-feira eu tinha que limpar os sapatos. E eram sapatos de toda a família. Eram sapatos da minha avó, eram sapatos do meu pai, eram sapatos da minha mãe e eram sapatos dos meus irmãos. Eu olhava aqueles sapatos todos e eu já fui engraxate, veja, olha, dentro da minha casa, toda semana. Porque na minha casa a gente limpava os sapatos na sexta-feira, engraxava os sapatos para todo mundo poder ir à igreja no sábado pela manhã. Então a gente não fazia isso nas horas do sábado. Nós limpávamos o sapato sexta-feira à tarde. E esse era o meu trabalho. Eu olhava para aqueles sapatos, aquilo parecia um mundo de sapatos. Nem era tanto assim. Nós tínhamos uma condição financeira muito simples, muito pequena. Não tínhamos, era 1, 2 sapatos cada um, talvez, mas eu tinha que limpar a todos. Eu também tinha que rastelar, passar o rastel, limpar a grama das folhas secas. E não era um quintal assim tão grande, mas para mim aquilo era uma imensidão. E sabe que, eu vou contar um negócio para você não conta para ninguém, mas às vezes eu ficava cozinhando galo. Eu ficava demorando, desanimado pelo trabalho que eu tinha que fazer.
Será que você está se sentindo desanimado ou desanimada pelo volume de trabalho que você faz e pela falta de reconhecimento? Você não recebe reconhecimento, você não é elogiado dentro de casa, fora de casa? Escuta aqui, Paulo está falando aqui em Efésios, filho, filha de Deus, trabalhe para Jesus. Coisa dura é a vida de quem trabalha para homens, quem serve a homens. Deus está convidando você para um nível mais elevado de serviço. Trabalhar, servir a Deus, aí onde você está, no emprego que você está, no casamento que você tem. Você talvez não precise trocar de marido, trocar de esposa, precisa trocar de cabeça. Precisa ter uma cabeça renovada pelo Espírito Santo. Precisa dizer, Espírito de Deus, me ajuda a ter uma mente nova. Me ajuda a pensar diferente, porque se eu pensar diferente, eu vou agir diferente. E aí Paulo diz assim no verso 6 do capítulo 6 de Efésios, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Peraí, tem coisas que eu não faço de coração. Tem coisas que eu não faço de coração. Você quer ver um exemplo? Lavar louça. Eu não gosto de lavar louça. Tem algum marido aí que gosta de lavar louça? Eu não gosto de lavar louça. Mas às vezes o Espírito Santo tem me dito assim, Marcos, não é minha esposa não. É o Espírito. Que duro o marido que é mandado pela mulher, hein? Ruim, né? É ruim. Não. Eu preciso pedir ao Senhor para ser mandado pelo Espírito Santo. Espírito de Deus, controla a minha vida. E às vezes o Espírito Santo fala assim, Marcos, vai lá lavar a louça. Mas eu não quero lavar a louça, eu não gosto de lavar a louça. E aí eu fico brigando com o Espírito de Deus. Meu Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Coloque em mim um espírito de serviço. Eu quero servir dentro da minha casa. E o texto diz, fazendo de coração a vontade de Deus. O meu coração não está envolvido no serviço. Eu não gosto de servir. Eu sou uma pessoa egoísta. Eu gosto de chegar em casa, pôr o chinelo e que todos venham me servir. Porque eu acho que o homem deve ser servido dentro de casa. Porque o homem é o cabeça. Não é isso que diz a palavra de Deus? Vamos estudar esse assunto em um outro dia. É um assunto muito interessante. Então, eu quero ser servido. Mas a palavra de Deus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate pelos perdidos, pelos pecadores. E o verso 7 de Efésios capítulo 6 diz, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. E o verso 8 diz, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja escravo, quer seja livre. Ou seja, as coisas boas que eu fizer, eu vou receber do meu Senhor, ainda que os homens não vejam, ainda que meus filhos não reconheçam, ainda que minha esposa não reconheça, ou meu marido, se você é esposa, não reconheça, ainda que meu chefe não reconheça, ainda que eu nunca na vida receba elogio nenhum, eu preciso saber que pela palavra de Deus eu sou visto pelo céu. Deus está vendo cada ação. Deus não vê só as ações, Deus vê as intenções. Deus sabe por que eu faço. Deus sabe se eu faço para agradar a homens ou se eu faço porque é correto, porque é certo e eu vou agradar a Deus, ainda que eu seja maltratado, ainda que eu seja humilhado e ainda que eu não seja valorizado. Deus está chamando você para um novo nível de serviço. Você está ouvindo hoje o chamado de Deus? Você está atendendo agora o chamado do Espírito Santo? Eu convido você para dizer, como Isaías, eis-me aqui, Senhor.
e envia-me a mim. Deus te abençoe.